Bom dia, povo de Deus. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, para a conversão." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje fala do chamado de Levi para o seguimento de Cristo. Chamado que acontece quando nós nos colocamos e abrimos o nosso coração para o Senhor. Muitas e muitas vezes, quando nós abrimos o nosso coração de maneira verdadeira, nós vamos ouvir a voz de Jesus dentro do nosso coração. E esse chamado, ele acontece na caminhada, quando nós nos colocamos à disposição do anúncio do Evangelho, da Palavra de Deus. E aí nós vamos sentir no nosso coração um forte chamado para a missão, o seguimento de Cristo. Assim, é a nossa missão de batizado. E no Evangelho, Jesus vai até a casa de Levi, que prepara um banquete, junto com os cobradores de impostos, né? E ali é questionado pelos fariseus, que questionam por que Jesus come e senta à mesa com os cobradores de impostos, né? Ali, na época, eram vistos como pecadores, pessoas que usurpavam o dinheiro do povo. E aí, então, Jesus responde que ele veio não para os sadios, né, mas para os doentes. A doença espiritual, a doença da negativa da palavra de Deus. Porque quando nós negamos a palavra de Deus, quando nós não aceitamos no nosso coração, na nossa vida, com certeza, né, há um respeito ao livre-arbítrio, cada um de nós, e então a nossa vida ela começa a desandar, né? Tudo começa a ficar numa condição realmente difícil. Então, para aquele que não adere, para aquele que não se abre à graça de Deus, a vida vai permanecer do mesmo jeito. A gente entra na missa, sai da missa, participa do grupo de oração, participa dos movimentos, das pastorais. Entra uma pessoa e sai a mesma pessoa, até pior, não é? Então é preciso que haja, primeiramente, a abertura do coração, a voz, para que nós possamos ouvir a voz de Deus na nossa vida. Por isso, nesse tempo quaresmal, principalmente, o convite para um silêncio, o convite para que nós possamos nos recolher em oração, adestrando ali o jejum na nossa vida e praticando a caridade, o amor ao próximo, ajudando, acolhendo, dando uma mensagem de esperança e conforto. Essas são as 3 práticas, os 3 remédios que irão nos auxiliar nesta caminhada, tanto quaresmal como também na nossa vida. A oração, o jejum e a esmola, que é a caridade. Então, peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, que nos ajude a viver bem esse tempo quaresmal e, lógico, aderir sempre ao seu chamado, que acontece todos os dias no nosso coração. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.